Tito, capítulo 1. Diga isso, eu devo ser vigilante. Porque nós somos cristãos, gente. Se você fosse praticar outra religião, aí é vida que segue, né? Mas não, somos cristãos. A nossa vida é em relação a Deus, queridos, é em relação a Jesus. Não é em relação, veja bem, gente, cristãos têm moralidade, mas o alvo não é a moralidade. O nosso Deus não é um Deus moralista. Sabe, um Deus cheio de esqueminha, pode isso, não pode isso, não. Os podes e não podes é para o nosso bem, não é para o bem de Deus. Então, assim, muito cuidado, irmãos, porque às vezes nós não estamos vivendo a vida cristã como se deve viver. Entenderam? Não estamos vivendo a vida cristã como se deve viver. Eu vou ler aqui o Tito, mas eu vou ler na linguagem de hoje. Eu acho mais clara, para que não haja tanta necessidade de explicação, na linguagem de hoje. Vigilância, atenção, com o tempo universal. Diga, tempo universal. Diga de novo, tempo universal. Você já se deu conta que nós estamos num acontecimento universal? Quando nós tivemos aqui a dengue, ou as outras doenças aqui, geralmente ela é localizada. Existem doenças lá no Amazonas que não tem aqui. A malária, por exemplo, é muito comum lá e na África. Aqui não é tão comum. Mas nós estamos vivendo um tempo universal, gente. É um tempo de vigilância, devemos tomar cuidado, porque às vezes, gente, a fadiga, a canseira, a correria, nos desanima, e faz com que a gente nos apeguemos às coisas que não deveríamos nos apegar. Às vezes, irmãos, presta atenção, a correria, a fadiga, as dificuldades do dia a dia, faz com que você se apegue a coisas que você não deve se apegar. Faz com que você ouça discursos que não deveria ouvir. Faz com que você ouça palestra que não é verdadeira. Porque todos nós, gente, gostamos que as pessoas falem aquilo que nos agrade. E é muito fácil falar o que agrada as pessoas, gente, é muito, muito fácil falar o que agrada. Agora, isso não é ser cristão, queridos. Ser cristão, ser do evangelho é ser da cruz. O apóstolo Paulo fala que a mensagem da cruz é loucura. As pessoas não aceitam normalmente, gente. Você fala assim, eu aceito porque você já foi doutrinado. Por isso que você aceita partes da cruz. Porque existe uma parte da cruz que é a parte da renúncia, que nós raramente aceitamos. Todo mundo quer ser religioso, quer ser um religioso de evento em evento. Os eventos podem ser bons, mas nem sempre o são. Então, vigilância, cuidado, atenção, para que no momento como nós vivemos hoje, nesse momento de dificuldade, nós não nos rendamos a coisas estranhas, gente. A coisas que nos aguçam o paladar. Você está me ouvindo ainda? Está me ouvindo ainda, irmão? Porque nesse momento de tribulação, de perseguição, de agruras, nós às vezes nos apegamos, nos inclinamos a coisas facilmente palatáveis, agradáveis aos olhos, agradáveis ao nosso estômago. Então precisamos tomar cuidado. E o apóstolo Paulo fala isso quando escreve para o Tito, seu discípulo na fé. Então atenção, vigilância, com este tempo universal em que nós vivemos, atenção, vigilância. Que você tenha mais intimidade com Deus. Lembra quando eu preguei aqui sobre as 10 virgens, gente? O que faltou ali foi intimidade com o noivo. Faltou desejo de intimidade. Se as 10 tivessem intimidade, as 10 acertariam. As 10 iriam se dedicar mais ao noivo. Falta intimidade. Então eu chamo você hoje para tomar cuidado, tendo mais intimidade. Então que nós vigiemos, que tenhamos vigilância, mas que tenhamos uma atitude de intimidade com o Senhor. Com o Senhor, gente. Com o nosso Deus. Não com o metodismo, ou com o adventismo, ou com os batistas, os presbiterianismo, não, mas com o Senhor. Que nós tenhamos todo o cuidado e tenhamos intimidade. Você não tem que deixar de se divertir. Diga, eu não tenho. Diga isso, não preciso. Você não precisa deixar de se divertir. De brincar, de sorrir, de se relacionar, de praticar esporte, de ter amigos, de ter amigas. Você não tem que desistir disso. Você não tem que abrir mão do tempo de lazer. Sabe, tempo de qualidade? Tempo de lazer. Senão você vai acabar ficando maluco, doido, biruta. Agora você tem que fazer tudo isso tendo intimidade com Deus.
Eu vou repetir de novo a minha tese. Você não tem que deixar de se divertir, de brincar, de sorrir, de se relacionar, de ter amigos, de ter amigas, de ter lazer, de qualidade de tempo. Você não tem que abrir mão disso. Tudo isso vigiando, vigilante, com atenção. Vocês ouviram? Eu não sou louco, queridos, de abrir mão do lazer que nos relaxa, que nos faz ficar mais coloridos, que nos faz ficar mais amáveis. Não podemos abrir mão disso. Você tem que ter um momento de descontração. Agora, por favor, nesse tempo em que nós vivemos, gente, muitos de nós estamos perdendo a atenção, estamos perdendo o cuidado. E agora sim, eu quero ler com vocês então, esse texto de Tito capítulo 1. Porque o Paulo, falando para o Tito, falou de algumas situações complicadas. Ele vai abordar várias situações aqui, várias situações. Versículo 10 a seguir. Versículo 10, diz assim: existem muitos, principalmente os que vieram da religião judaica, principalmente os que vieram da religião do judaísmo, que são revoltados e enganam os outros com as suas tolices. Cuidado com esses. Cuidado com esse é meu tema. Cuidado, porque existem muitos, principalmente os que vieram do judaísmo, da religião judaica, que são revoltados e enganam os outros com as suas tolices. É preciso fazer com que eles parem de falar, pois estão atrapalhando famílias inteiras por ensinarem o que não devem. Versículo 11. É preciso fazer com que eles parem de falar, pois estão atrapalhando famílias inteiras por ensinarem o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Estava vendo ontem uma reportagem, irmãos. 60% das empresas ganharam mais dinheiro nessa pandemia do que no ano passado. 60%. 60% ganharam mais dinheiro. Fui comprar um remédio hoje, só porque a pandemia, o remédio está 3 vezes mais caro. 3 vezes mais caro. Nós não temos que vigiar? São tempos estranhos, são tempos esquisitos, pois estão atrapalhando famílias inteiras por ensinarem o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Verso 12, foi justamente um deles, um dos religiosos, um deles, um profeta da ilha de Creta, quem disse: os cretenses só dizem mentiras, são como animais selvagens, são os preguiçosos que só pensam em comida. E ele tinha razão quando disse isso. Portanto, você tem que repreender, você, meu irmão, você, minha irmã, devemos proceder cuidadosamente, com dureza, com firmeza. Portanto, você tem que repreender duramente esses falsos mestres, para que vocês sejam sadios na fé, e parem de dar atenção a histórias inventadas pelos judeus. Vou repetir, verso 14, e parem de dar atenção a histórias inventadas pelos judeus, e a ensinamentos humanos, que vêm de pessoas que rejeitam a verdade. Vou ler de novo, verso 14, e parem de dar atenção a histórias inventadas pelos religiosos, pelos judeus, e a dar ouvidos a ensinamentos humanos, que vêm de pessoas que rejeitam a verdade. Tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os impuros, nada é puro para o que tem mente impura e para os descrentes, pois a mente e a consciência deles estão sujas. Eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostram que isso não é verdade. Isso chama-se hipocrisia, quando eu falo uma coisa e vivo outra coisa.
Gente, falar é muito fácil. Escute aqui, há um tempo atrás eu preguei aqui uma lição. Pelos frutos os conhecereis, lembra disso? Diga isso, pelos frutos eu conhecerei quem são. Tá bom? Escute de novo, pelos frutos eu conhecerei quem são. O que são frutos, gente? Aí nós pensamos ali no texto de Mateus, ali no texto de Lucas, que frutos são as obras. Não são. Frutos, irmãos, é o que nós falamos. Fruto é o que você fala. Pelo fruto os conheceremos. Pelo que as pessoas falam, e aí pratica. Fruto não é o que eu faço no visível, fruto é o que eu falo. Isso eu preguei faz 3 meses atrás. Fiquei 3 semanas pregando isso aqui. Vou ler de novo. Verso 16. Eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. Eles dizem, eles falam, eles declaram, verbalizam que conhecem a Deus, mas o que eles fazem, praticam, mostram que isso não é verdade. Estão cheios de ódio, são rebeldes e não são capazes de fazer uma coisa boa. Olha para mim então, irmãos. Fala, coraçõezinhos, I love you, amor, e para cá e para lá, falar é fácil. O fruto se dá quando eu falo e pratico. Aquilo que eu falei, não é fazer aquilo que eu não falei, é fazer aquilo que eu falei. Então atenção, porque esses tempos estranhos em que a gente se encontra, nós somos sempre tentados a abandonar a firmeza, a singularidade do Evangelho de Cristo. Somos sempre desafiados a abandonar a fé genuína. Então nesse tempo estranho, vigilância, cuidado, porque o tempo não é só com você, todos estão passando pelo que você está passando, toda a humanidade está passando pelo que você está passando. A Europa está fechada, queridos, a Europa está trancada. Viu ontem lá no Rio de Janeiro, a multidão de pessoas lá, naquele evento lá, e a polícia chegando, trancando tudo, e ninguém está nem aí, porque nós estamos todos tantãs, nós ficamos todos assim, extasiados, e aí vai ou não vai, uns falam uma coisa, outros falam uma coisa, vem um líder religioso fala uma coisa, vem outro líder religioso fala outra coisa, e nós ficamos vendidos. A única questão que eu tenho que chamar você, atenção, intimidade com Jesus, queridos, simples assim, intimidade com Ele, intimidade com o Senhor. Eles dizem que conhecem a Deus, porque, gente, nesse tempo de crise, o que tem de pessoas que agora são profetas, então se você não vigiar, meu irmão, se você não vigiar, você acaba inclinando ou para a esquerda ou para a direita, e nem a esquerda, nem a direita é o certo não é a esquerda e a direita, o certo é para o alto, abra sua Bíblia, em Colossenses, e eu encerro, mantenha a intimidade, querido, não perca a intimidade. Eu sei que está difícil, que está complicado, eu entendo que é difícil, você faz, e o tempo não muda, mas mantenha a intimidade, é um tempo em que você e eu somos provados. Abra sua Bíblia então, em Colossenses, e eu encerro, capítulo de número 3, Colossenses 3, é só o que interessa, capítulo 3, versículo 2, olha para cá, aqui embaixo, a pandemia está comendo, aqui embaixo, as doenças estão comendo, as dificuldades estão comendo solto, estão intensos, aqui embaixo está difícil, está complicado. Leiamos o texto, versículo 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram,
Quando vocês receberam a Cristo, vocês morreram e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Quando Cristo, olha isso, irmão, que lindo. Quando Cristo, quando a mentalidade cristã, quando a mente cristã, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Isso não é quando Ele voltar. Já falei isso aqui quando eu ensinei Colossenses. Quando Cristo se manifesta, queridos, se manifesta. Cristo ia para as festas? Ia. Cristo comia? Comia. Cristo bebia. Cristo dormia? Dormia. Cristo descansava? Descansava. Então faz isso também com Cristo. Dá para você praticar o seu lazer, descontração, diversão e tudo mais com Cristo. Não precisa perder intimidade, meu irmão. Estamos aí envoltos de uma pandemia terrível. Estamos envoltos de problemas terríveis. Um governo fala uma coisa, o presidente fala outra, o prefeito fala outra, estamos vendidos, irmãos, mas pensai nas coisas lá de cima, não nas que são aqui da terra, ou seja, seja dominado pelas coisas de Deus, seja tomado e engolido pelas coisas de Deus, irmãos. Eu sei que é complicado, mas pensai nas coisas lá do alto, porque, gente, aonde estiver o nosso pensamento, ali vai estar nosso coração. Aquilo que nós muito pensamos, nós geramos. Diga isso, aquilo que eu muito penso, eu gero. Sabia que você é capaz de ficar doente? Esses dias eu estava conversando com o irmão aqui, ele falou assim: pastor, eu tive Covid psicológica. Eu gostei da frase dele. Eu tive Covid psicológica. Eu falei, eu também tive então. Quem não teve aqui, né, irmãos? Mas não pensei no termo, é interessante, Covid psicológica. Se você começar a pensar muito, você fica mesmo, amados irmãos. E isso vale para a nossa vida cristã. Pegaram então? Isso vale para a nossa vida cristã. Aquilo que você pensa, você acaba gerando. E isso não é budismo, não. Isso não é budismo, não. Aquilo que você pensa, você vai falar, e aquilo que você fala, você vai gerar. Então vamos ter intimidade com o Senhor, vamos olhar para Jesus, gente. Vamos olhar e vamos nos amarrar com Ele. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vossa vida já está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, se manifesta. Vem para a vida, vem para a rua, vem para a piscina, vem para o campo, vem para o lazer. Com Cristo, não abra mão de Cristo. Mantenhamos intimidade com Cristo vigilantemente, com atenção dobrada. Amém?